Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos sejam voltados aos céus, nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, que nós possamos nesse dia de hoje buscar a presença do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus conosco, Deus único, Deus santo, Deus poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude, porque o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor, é conclamar e proclamar a palavra do Senhor, é fazer o que está escrito na palavra que diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo: saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7 a seguir, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Levantou o Senhor juízes que livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações, que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra do Senhor ao meu coração é legado. O legado que aqueles homens deixaram,
a conduta daqueles homens, o que fazia para com Israel, porque o povo é de coração duro e obstinado, tem o ímpeto de querer fazer mal e não bem. E muitas das vezes Deus nos levanta, como ele levantou Josué, os anciões e os juízes. Homens que temiam o Senhor, que buscavam a face do Senhor, que se colocava na brecha para com o povo, para pedir ao Senhor interceder para o povo de Israel. Enquanto aquele juiz estava de pé, Israel era socorrido. Enquanto aquele juiz reinava ali, vamos dizer assim, Deus dava livramento, porque o juiz buscava a presença e a face do Senhor. Nós somos as testemunhas do Senhor. Nós temos que proclamar o evangelho da salvação todos os dias. Faça chuva, faça sol, esteja frio, calor, seja um dia bom, um dia ruim, um dia penoso ou um dia de leveza, aonde nós vemos as maravilhas do Senhor, as dádivas do Senhor, a graça do Senhor. Não importa qual o tempo esteja fazendo na sua vida, nós temos que ser testemunhas do reino do Senhor, da glória do Senhor, da presença do Senhor. Esse texto, ele vem trazendo aqui a implantação de juízes no meio de Israel. Após a morte de Josué, após a morte dos anciões que serviram com Josué, que viram a grandeza, a glória do Senhor, o livramento do Senhor desde o Egito, homens que conheceram, que experimentaram. Mas chegou o tempo do Senhor recolher, chegou o tempo de levantar-se uma nova geração. Só que essa nova geração não se prepara, essa nova geração não se coloca, essa nova geração não busca a presença, não busca a face, não busca a obediência com o Senhor. Pelo contrário, essa nova geração, você sabe o que ela faz? Ela olha para os povos que estão à sua volta. Povos que Deus deixou para testar o seu próprio coração. Povos que Deus permitiu, porque quando Josué estava levando o povo à conquista da herança da terra prometida e não ouviu a voz do Senhor, quando Deus diz para não fazer aliança com os povos, pelo contrário, quando chega os Gebeonitas disfarçados de que vinham de terras distantes e engana a Josué, porque Josué não busca a presença, não busca a direção de Deus, mas toma um posicionamento junto com os príncipes de Israel, e quando eles acordam, eles caíram no laço dos povos que estavam ao seu lado, sendo que Deus disse para não fazer aliança, mas ali eles fizeram uma aliança no nome do Senhor, então eles não podiam retroceder da sua palavra. E por conta disso, o Senhor permite que alguns desses povos que deveriam ter sido desterrados, destruídos, expulsos daquela terra fiquem. E agora, essa nova geração, ao invés de olhar para Deus, ao invés de buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, olha para a sua conduta, olha para a sua idolatria, olha para os seus deuses que postos, diga-se de passagem, não são deuses, mas se corrompem. E ali Deus permite que a sua palavra se cumpra, porque qual foi a palavra do Senhor em Deuteronômio 28? Que aquele que anda em obediência, bendito seria. Em todo canto, em todo lugar, aonde ele estivesse, ele seria bendito, porque estava em comunhão e obediência com o Pai. Mas aquele que endurecia seu serviço e era obstinado de coração e não servisse e não obedecesse a Deus, maldito seria. Esta é a palavra que foi determinada. E quando Deus termina ali o capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor diz, ele dá um conselho, olha, eis a bênção e a maldição. Eu, contudo, eu peço que você ande na bênção, ande em obediência, porque o que Deus quer é ter um relacionamento conosco, é cuidar, zelar, guiar e reinar sobre nós. Mas nós temos que estar prontos para servi-lo, para obedecê-lo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E nós temos que ter esse intuito, esse desejo no coração de nos abandonar para encontrarmos com o nosso Deus. E deixar tudo que é nosso, que não condiz com a obra, com os princípios da palavra do Senhor. E buscar viver o extraordinário, sobrenatural no caráter de Cristo. Porque Ele nos ensinou, Ele foi o exemplo para mim e para você, enquanto esteve nessa terra como homem. Ele mostrou que é possível sim ser uma pessoa com o coração voltado ao Senhor
E nós precisamos ter esse compromisso com Deus, de servi-lo, de obedecê-lo, de praticar a sua vontade, a sua verdade, seus princípios, de buscar a sua face. Não ser como essa nova geração que se levantou sem conhecimento de Deus. Não era o conhecimento literário, porque eles tinham o conhecimento literal. Era transmitido de pai para filho, porque essa era a ordenança do Senhor. Mas aqui eles não exerciam, eles não praticavam aquilo que eles sabiam. Eles buscavam facilidade, eles buscavam olhar para os exemplos que não eram exemplo, que eram os povos que estavam à sua volta, as idolatrias, as feitiçarias, as coisas mundanas. Isso eles buscavam, ao invés de se posicionar na presença do Senhor, ao invés de buscar a palavra do Senhor. E Deus deixa bem claro que por conta disso, a sua ira se levantou. E aí agora Deus começa a tratar. Como? Permitindo tudo aquilo que ele tinha tirado. Permitindo que os inimigos se levantem, permitindo que as mesmas nações para as quais eles olhavam se voltassem contra eles, permitindo a luta, permitindo a batalha, permitindo o sofrimento, permitindo. Deus não queria, mas Deus permitia. Por quê? Porque essa palavra é fiel. Ele diz que aquele que anda em obediência, anda nos caminhos do Senhor, buscando cumprir os estatutos, o Senhor era com ele. Mas aquele que endurecia seu serviço, que se voltava às suas costas para o seu Deus, Deus o abandonava, Deus o deixava ele ver que sem ele nada podia ser feito. Deus permitiu. E muitas das vezes nós estamos enfrentando desafios, lutas, contendas, batalhas, dias difíceis, algumas vezes para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da nossa vida como testemunhas para aqueles que estão nos observando. Outras vezes porque semeamos e a colheita é certa. Aquilo que eu planto, eu colho. E algumas vezes por quê? Porque foram deixadas de obedecer à voz de Deus e começamos a fazer aquilo que achávamos que era bom, que não tinha problema, que estava tudo bem, sem a direção do Senhor. E aí Deus faz como fez com Israel. Ele permite E Deus permitiu os espoliadores, que os despojava. Ele permite aqueles que vêm arrebatar da nossa mão aquilo que o Senhor nos entregou. Sabe por quê? Porque Ele quer testar a minha e a sua fé na confiança nele. Então, quando nós olharmos para a situação e para a adversidade, e não importando de onde ela venha, porque ela venha, mas olhar para ela como uma oportunidade de exercermos a fé e a confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego declararam para Nabucodonosor que se Deus fizesse, Deus era Deus, e se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus, nós tenhamos a confiança em Cristo Jesus, que se Ele operar milagres, prodígios e maravilhas, Ele é Senhor. Se eu não ver Ele operando milagres, prodígios e maravilhas, porque Ele sempre vai operar, não quer dizer que eu sempre vou ver. Mas se eu não ver, Ele continua sendo Deus. Eu confio em Cristo. Eu confio na sua promessa, eu confio no seu poder, eu confio na sua graça. Que nós possamos confiar no Senhor e andarmos na sua presença e buscarmos a sua face. Porque o que Deus quer, querida, é que tenhamos comunhão com Ele, que sejamos leais a Ele, que possamos ter um relacionamento íntimo para com Ele, sermos amigos de Deus. Porque Deus, Ele quer ser o nosso amigo, mas o que vai mudar, se somos ou não, é a nossa conduta. Se estamos debaixo das suas potentes mãos, Ele nos guarda. Nós vamos saber resistir ao diabo e esse vai fugir da nossa face. Porque o Senhor vai estar conosco em todo tempo. Porque a glória do Senhor vai se manifestar no nosso meio. Então que essa palavra seja para mim e para o teu coração uma reflexão de conduta, de busca, de posicionamento. Que hoje você possa ouvir esse vídeo e entender que Deus tem mais, que Deus pode mais, que o Senhor é contigo. E é só você voltar os olhos aos céus, confiar na sua palavra, na sua presença e buscar a sua face. E buscar o seu poder, a sua palavra. Deixe Deus guiar teu coração, deixe Deus direcionar a tua vida. Porque o Senhor, querido, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que venhamos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos. Fica na graça e na paz. E que essa reflexão desse dia de hoje seja a resposta de Deus ao teu coração.
Então eu vou deixar o meu pedido novamente, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nosso intuito e objetivo: levar as almas para o céu, ganhar vidas, ganhar almas para o reino do Senhor, saquear o inferno e dizer que o Senhor salva, cura, liberta e transforma, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus abençoe e obrigado pela sua atenção.